Olá, pessoal, para o nosso segundo tópico da aula de soluções da revisão FAMEMA-FAMERP aqui do Mates e pré-vestibular, de soluções. Segundo tópico, nós passamos agora pela solubilidade, se você estava assistindo a nossa parte um no vídeo anterior. E agora, a segunda coisa que o vestibular vai trazer bastante nas questões de solução são as expressões de concentração. Então, toda solução ela tem uma concentração. O que é a concentração de uma solução? Concentração de uma solução é o parâmetro que me expressa a quantidade de um determinado soluto em relação à quantidade de solução. Então perceba que até aqui a gente estava falando da quantidade de soluto em um determinado solvente ou em uma determinada quantidade de solvente. Isso é uma expressão de concentração? De certa forma, sim, ok? Porque indiretamente eu dou ideia de quanto de solução eu tenho. Mas tipicamente as expressões de concentração são a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Então, se eu fosse descrever isso em matematiquês, eu diria que a concentração de uma solução ela é a quantidade de soluto pela quantidade de solução. Aí, Edu, é agora que a gente começa com as fórmulas. M sobre V, M sobre M, M sobre V e não sei o que de não sei o que. Não, não é agora e não é nunca nessa aula. Na verdade, eu nem sei quais são essas fórmulas, tá? Devo me lembrar se eu fuçar no meu HD. Aqui a gente vai trabalhar só com proporção. Ah, mas com a fórmula é mais fácil? Quando você tem uma fórmula para decorar, talvez seja mais fácil. Agora, quando você vai para o seu vestibular com tudo que você tem memorizado de todas as disciplinas, vamos economizar espaço na nossa memória. Vamos memorizar só fórmulas que sejam de fato relevantes. Então, aqui, isso não é uma fórmula, isso é simplesmente uma definição. O que é concentração? Quantidade de soluto por quantidade de solução. Ok? Vamos ver como a gente usa isso? Porque toda solução tem uma concentração. E eu posso expressar essa concentração de diferentes maneiras. Existem diferentes expressões de concentração. E a primeira delas é a que a gente chama de concentração comum. Concentração em grama por litro ou em massa por volume. E aí toma cuidado, concentração em grama por litro, não confunda ela com densidade. A concentração ela é a quantidade de soluto por quantidade de solução. A densidade é a razão da massa pelo volume do mesmo corpo, do mesmo material, certo? Então seria a massa de solução por volume de solução, ou massa de soluto por volume de soluto, a densidade do soluto, certo? Então não confunda concentração com densidade. A concentração comum ela vai expressar a quantidade de soluto em relação a uma quantidade de solução, sendo que o soluto está expresso em massa e a solução em volume. Então, o que é importante antes de você sair desembestado fazendo exercícios? Que você tenha certeza de que você sabe ler uma expressão de concentração. Antes de fazer qualquer coisa com ela, eu bato o olho em 2 gramas por litro. O que eu sei? Eu sei que a minha concentração é 2 gramas de soluto, 2 gramas de NaOH, em 1 litro de solução, por litro de solução, certo? Então é importante que essa leitura esteja clara para você antes de qualquer coisa. Ou ainda, eu tenho uma regra de 3. Se eu tenho 2 gramas por litro, eu sei que 2 gramas de NaOH tá para 1 litro de solução. Pronto, tem uma regra de 3, depende do que o meu enunciado me trouxer, certo? Muito bem. Como é que eu leio a expressão concentração molar ou molaridade? A molaridade ou a concentração molar de uma solução, ela vai me expressar a quantidade de soluto em relação à dissolução, como toda expressão de concentração, só que em mol a quantidade de soluto. Então,
A molaridade de uma solução nada mais é do que quantos mol do soluto eu tenho por volume da solução. Por exemplo, uma solução NaOH apresenta 1,5 mol por litro. Como é que eu leio isso? A leitura da expressão é fundamental. Isso significa que 1,5 mol de NaOH está para, ou corresponde a 1 litro de solução. É assim que eu leio essa expressão. Ou ainda, regra de 3, 1,5 mol por litro, 1,5 mol do soluto, porque concentração é sempre quantidade de soluto por solução. 1,5 mol do soluto está para 1 litro da solução. Ok? Regra de 3 aí para você, só da leitura da sua expressão de concentração. Agora vamos para essa que aí já começa a complicar, aí já desespera o sujeito. Porcentagem massa-massa, ou título em massa, você pode encontrar esse termo também. Que vem a ser a porcentagem massa-massa. Porcentagem massa-massa, como toda expressão de concentração, ela me dá a quantidade de soluto pela quantidade de solução. Só que agora, em massa, a massa do soluto pela massa da solução. Então, como é que eu leio essa informação aqui? Uma solução 5%. Como é que eu extraio algo dessa informação? Isso significa que a minha solução, a minha concentração, ela é 5, olha lá, a leitura, por cento. 5%. Só que ela é massa-massa, então ela é 5 unidades de massa por 100 unidades de massa. Por que grama? Não pode ser quilo? Pode ser quilo. Pode ser miligrama? Pode ser miligrama também, tá? A gente, em geral, trabalha com grama, ok? Então, solução é soluto por solução. Olha lá, 5 gramas do soluto, no caso do NaOH, né? Por 100 gramas de solução. Ok? 5 por 100. Lembra que isso faz todo sentido do jeito que você lê. Ok? Olha aqui se eu quero tirar uma regra de 3. 5 gramas do soluto tá para 100 gramas da solução. Que é 5 por 100. Ok? E para o volume? Para o volume é a mesma ideia. Volume vai expressar a quantidade de soluto pela dissolução, só que em volume. Então, por exemplo, uma solução de glicerina, ela apresenta 2% volume-volume. O que significa isso? Significa que eu tenho 2 por 100. É volume. Então, 2 unidades de volume por 100 unidades de volume. Edu, eu posso pôr litro? Pode. Eu posso pôr quilolitro? Pode. Fica à vontade. 2 ml do soluto, porque concentração é sempre quantidade de soluto por quantidade de solução, por 100 ml da solução. Ou ainda, mais uma vez, eu tiro uma regra de 3 daqui. Olha só. 2%, 2 ml da glicerina tá para 100 ml da solução. Olá, tirei a regra de 3 daqui. Beleza? Agora, uma que aparece com uma certa frequência nas provas da VUNESP é a porcentagem massa-volume. Você vai ler da mesma forma, cara, tá? Não complique. É a quantidade de soluto expressa em massa e a dissolução expressa em volume, ok?
Então, uma solução NaCl apresenta 0,5% massa-volume. Como é que eu leio isso? Ela é 0,5%, tá? Ela é 0,5%. Ela é 0,5% massa, volume. Edu, e agora eu posso mudar a unidade para quilo? Aqui a gente não vai mudar. Aqui a gente vai manter essa convenção. Então, por convenção, quando eu tenho uma proporção massa-volume, a massa em gramas, o volume em ml. Beleza? Então, meio grama do soluto, porque toda concentração é quantidade de soluto por quantidade de solução. Meio grama do soluto por 100 ml da solução. Ok? Ou ainda, tira uma regra de 3 deste valor. 0,5% massa-volume. Meio grama é massa por 100. 100 do volume. Tirou a regra de 3. Então, meio grama de NaCl tá para 100 ml da solução. Ok? Percebeu como é simples fazer a leitura de uma expressão de concentração? Agora que você faz a leitura dessa expressão de concentração, vamos aplicar isso? Vamos relacionar essas expressões de concentração, que é o que mais aparece? Antes disso, para relacionar essas expressões de concentração, você precisa lembrar como é que relaciona mol com massa e massa com volume. Mol com massa é relacionado pelo parâmetro massa molar. Lembra dele? Que você deve ter visto lá quando você estudou o conceito de mol. A massa molar de uma determinada substância nada mais é do que a massa de 1 mol. Lembra lá? Essa é aquela massa que você pega na tabela periódica. Estou abreviando aqui tabela por tab. Essa é aquela massa que você pega na tabela periódica. Então, a massa molar de uma determinada substância, sempre numa regra de 3, tá para 1 mol dela. Então, Edu, eu quero relacionar massa com mol. Como que eu faço? Basta você saber a fórmula. Se você sabe a fórmula, você sabe a massa molar dela. Se você sabe a massa molar, você sabe que essa massa tá para 1 mol. Então, quanto dá para quanto? Depende do que o seu exercício te trouxer. Beleza? Agora, como é que eu relaciono massa com volume? A relação de massa com volume, ela vai se dar pelo parâmetro densidade. Densidade de um corpo nada mais é do que a relação de massa para uma unidade de volume. Densidade é a massa de um corpo pelo volume desse corpo, ok? Então, tem uma unidade de massa, quero passar para volume, o enunciado necessariamente vai te dar a densidade da solução. Edu, e se ele não me der? Se for em água, ela sempre vai ser aproximadamente 1 grama por ml, a menos que o seu exercício te diga o contrário. Então, você sabe que você precisa da densidade, mas o exercício não te deu a densidade da solução. Se é uma solução aquosa, você pode aproximar a densidade da solução para a densidade da água pura, que é 1 grama por ml, ok? Vamos ver como é que isso caiu? Vamos ver como é que eu aplico essas expressões de concentração? Olha para essa questão da FAMERP 2022. Lembrando que a FAMERP tem uma parte de múltipla escolha e uma parte dissertativa, assim como a FAMEMA, mas a diferença é que na FAMEMA você vai ter Química e Biologia só na parte discursiva, enquanto que na FAMERP você tem na parte discursiva e na parte de múltipla escolha também, como é o caso dessa questão aqui de 2022. Acefato é o nome de um inseticida de fórmula molecular C4H10NO3PS, cuja massa molar é 183 gramas por mol. Olha lá. Você viu uma unidade com barra, grama por mol? Você já tirou uma regra de 3. Tá? Então,
Não sei se eu vou usar essa informação. Não sei. Mas olha lá. Eu já sei que 183 gramas tá para 1 mol. Já tirei isso do meu enunciado. Ok? Já sei relacionar massa com mol agora. Indicado para aplicação em culturas de algodão, soja e feijão. A formulação recomendada para uso é de 0,75 a 1 kg, dissolvido em 300 a 400 litros de água. Beleza. Assim, a concentração em mol por litro da solução mais diluída, você deve se lembrar disso, é aquela que tem a menor concentração. Então perceba o seguinte, ele me falou aqui de 0,75 a 1 kg. E ele me falou de 300 a 400 litros de água. Qual é a que vai ter a menor concentração? Concentração não é a quantidade de soluto pela dissolução? Então, a menor concentração, ela acontece quando eu tenho a menor quantidade de soluto, eu tenho menos soluto e maior quantidade de solvente, maior volume de solução, ok? Então, sobre qual dessas possibilidades o exercício está me falando? A formulação recomendada ela pode ir de 0,75 a 1 kg. Então, a menor quantidade que eu posso ter é 0,75 kg do soluto, dissolvido no maior volume de água possível, dissolvido a 400 litros de água. Então, a menor concentração é quando eu tenho 0,75 quilos do soluto para 400 litros da minha solução, 400 litros de água, ok? A pergunta é qual é a concentração em mol por litro? Quantos mols eu teria em 1 litro? Bom, eu sei relacionar quilo com litro, porque eu sei que 0,75 quilos está para 400 litros. Então eu consigo achar quanto está para 1 litro. Se 0,75 quilos está para 400 litros, para 1 litro, qual é a minha massa? Fazendo as continhas, a minha massa é de 0,75 quilos sobre 400 litros. Então, a minha massa, vou fazer essa conta? Ainda não. Ainda não. Eu vou arrastar essa conta comigo. Vai que corta alguma coisa. Ah, Edu, e se não cortar? Se não cortar, tudo bem. Você faz só uma conta no final. Ok? Então, o que é isso aqui, esse M? Esse M é a relação de massa. Essa daqui é a massa que eu tenho para 1 litro. Ok? Então é como se eu tivesse achado a minha concentração em quilos por litro, tá? Só que ele quer em mol por litro. E eu sei relacionar mol e massa? Eu sei. Mol e massa se relacionam pela massa molar, certo? Então, 183 gramas tá para 1 mol. 0,75 quilogramas sobre 400 tá para N mol. Quanto vale o meu N? O meu N vai ficar 0,75 quilos. Como está em grama, eu já vou passar para 750 gramas, ok? 750 sobre 400. Tudo isso dividido por 183. 750 sobre 400 vezes 183. Isso vai me dar aproximadamente 0,01
mol. Ou 1/10 a menos 2 mol. Ok? Opa, desculpa. Ou 1/10 a menos 2 mol. Alternativa D de docinho. Certo? Então, essa é a quantidade de mols em 1 litro, porque esta daqui é a quantidade de massa, é a massa em 1 litro. Ok? Tudo bem? Entendeu como relacionar as expressões de concentração? Olha lá, vamos mais uma então. Exercício 5 da FAMERP 2024. Exercício 5 vai dizer o seguinte: o médico prescreve para seu paciente a infusão de 30 ml de uma solução preparada pela diluição de 400 mg de determinado medicamento em 240 ml de soro glicosado a 5% massa-volume, ou a porcentagem massa-volume aparecendo aqui na FAMERP. As massas do medicamento e de glicose administradas ao paciente são respectivamente de. Bom, então aqui eu tenho duas coisas para fazer. Aqui eu tenho a massa de glicose e a massa do medicamento, certo? São dois pedidos diferentes. Vamos começar pelo mais fácil, pela massa do medicamento. O medicamento, então olha lá, eu tinha 240 ml do meu soro glicosado, vou representar ele aqui num recipientezinho, tá? Aqui eu tenho soro glicosado, a solução de glicose, ok? Então eu tenho aqui 240 ml desse soro. Olha lá, 240 ml. Tá. Eu adicionei nesse soro 400 miligramas de um determinado medicamento. Então entrou 400 miligramas desse medicamento e depois, olha só, foi 30 ml para o paciente. Então, primeiro entra 400 miligramas do medicamento e depois vai 30 ml para o paciente. Beleza? Vamos matematizar tudo isso agora. Quando eu adicionei os 400 miligramas nesse soro, eu tive a seguinte proporção. Eu obtive do medicamento, vou separar aqui, tá? Medicamento, primeiro cálculo. Eu obtive 400 miligramas do medicamento em 240 ml do soro. Essa foi a proporção que eu obtive. Então, quando eu mandei 30 ml desse soro para o paciente, quanto desses 400 miligramas ele levou para o paciente? Então, eu tinha 400 miligramas em 240 ml, eu tirei 30 ml. Nesses 30 ml, quanto dos meus 400 miligramas foi para o paciente? A massa de medicamento eu vou chamar de mmed, ok? A massa do meu medicamento, que foi para o paciente, de 240 para 30, eu consigo enxergar uma proporção? Consigo. Eu consigo enxergar uma proporção. Aqui, ó, de 24 para 3, eu dividi por 8, certo? Aqui, portanto, eu vou dividir por 8 também. Ah, Edu, eu não enxergo isso. Eu prefiro fazer a regra de 3 ali do jeito que eu aprendi. Faça. O melhor jeito é o seu. Ok? Só para acelerar o nosso raciocínio aqui. Então, minha massa de medicamento é 400 sobre 8. A minha massa de medicamento é
50 miligramas. As alternativas estão em gramas. 50 miligramas, você sabe, é a mesma coisa que 0,05 gramas. Ok? Muito bem. Então, achei a massa de medicamento. Eu já estou aqui entre a alternativa. Já descartei A, já descartei B, já descartei E. Estou aqui entre C e D. Olha lá. Toma muito cuidado agora com os arredondamentos que você vai usar. Porque, olha, a diferença está na casa de decimais. Ok? Então, toma muito cuidado com a diferença, com o arredondamento aqui nessa etapa, tá? Agora eu quero achar a quantidade de glicose e aí é um exercício de expressões de concentração de fato, tá? Você sabe que a sua glicose ela está numa concentração 5% massa volume no soro glicosado. Como é que eu leio isso? Lembra que a gente tira uma regra de 3 daqui? Como é que eu leio isso? 5% massa volume, vem comigo aqui. Como é que eu tiro essa regra de 3? 5 para 100. Massa, volume. Então, 5 gramas de glicose tá para 100 volume ml do soro. 5 gramas para 100 ml do soro. Então, se você mandou pro paciente 30 ml desse soro, qual foi a minha glicose? Qual é a minha massa de glicose que foi mandada? A massa de glicose mandada vai ser 5 vezes 30 sobre 100. Vou fazer direto essa conta. Vai ser 1,5 gramas. Ok? 1,5 grama de glicose foi o que você mandou. Então ficamos com a alternativa C de coração. Certo, pessoal? Entendeu, conseguiu enxergar como ler a expressão de concentração, como tirar uma regra de 3 da expressão de concentração? Muito bem, vamos mais uma então, para você ver que porcentagem aparece pra caramba. Agora uma famema, tá? Famema diz o seguinte: considere duas soluções, uma de soro fisiológico e outra de soro glicosado. De novo, o mesmo contexto é manjado, tá? Exercício envolvendo concentração de soro é manjado, tá? Determine a quantidade em mol, agora a gente vai mexer com outra expressão de concentração, de moléculas de glicose presente em 100 ml do soro glicosado e a quantidade total em mol de íons Na+ e Cl- presentes em 100 ml do soro fisiológico. Bom, cloreto de sódio, você já sabe, é NaCl. Tá? Então já vamos organizar o raciocínio desde aqui. Em mols de íons Na+ e Cl-. Se eles vieram do NaCl, proporção 1 para 1, então a gente já sabe que essas concentrações vão ser iguais. Tá? A concentração de Na+ vai ser igual a de Cl-. Achou uma, você achou todas. Tá? Vamos começar pela glicose, então? Meu soro glicosado, ele tem 5% mV de glicose. Como é que eu leio, como é que eu tiro uma regra de 3 dessa informação para a glicose? 5% mV. Ela é 5 para 100. 5 de massa para 100 de volume. Então eu tenho 5 gramas de glicose em cada 100 ml do meu soro. Eu quero saber quantos mol de glicose eu tenho em 100 ml do soro. Não preciso nem fazer a proporção aqui. Basicamente ele está me perguntando quantos mol vale 5 gramas de glicose. E aí lembra lá como é que eu relaciono mol e massa? Pela massa molar, tá? Você vai na tabela periódica e você vai ver que como a massa molar da glicose é 6 vezes a do carbono
Vou detalhar aqui, tá? Eu sei que você sabe fazer isso de cabeça. 12 vezes a do H mais 6 vezes a do O. Vai lá na tabela periódica, a do carbono é 12, a do oxigênio é 16 e a do hidrogênio é 1. Então vai ficar 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Isso aqui vai dar 180 gramas por mol. Massa molar sempre em grama por mol. Qual que é o significado dela? É uma barra, né? Quantos gramas está para 1 mol? Então, eu quero saber quanto vale 5 gramas em mol, porque o exercício me perguntou quantos mol de glicose eu tenho em 100 ml de soro. Eu não sei, mas eu sei que em 100 ml de soro eu tenho 5 gramas de glicose. Então eu quero saber quantos mol eu tenho em 5 gramas de glicose. 180 gramas de glicose contém 1 mol. Corresponde a 1 mol. Então, 5 gramas de glicose vai corresponder a N de glicose. Quanto vale o meu N? Meu N vale 5 sobre 180. 5 sobre 180 tem alguma simplificação razoável? Vamos fazer a conta. O meu N vale aproximadamente 0,03. Bom, ok? Fazendo essa continha, você tinha 0,03 mol de glicose no seu soro. Beleza? Agora eu quero a quantidade de Na+ e Cl- no meu 100 ml de soro fisiológico. Olha lá, meu soro fisiológico era 0,9% massa-volume. Vamos estabelecer essa proporção agora para o NaCl. 0,9% massa-volume, você sabe tirar isso numa regra de 3, né? 0,9%, então 0,9 para 100, massa, volume. Eu tenho 0,9 gramas de NaCl em cada 100 ml de soro. E eu quero quanto de Na+ e Cl- eu tenho em 100 ml de soro. Mesmo procedimento, tá? Qual que é a massa molar do NaCl? A massa molar do NaCl é a massa do Na, você vai na tabela e acha, mais a massa do Cl, que você também vai na tabela e acha, certo? Massa molar do NaCl, ela vai ser 23 do Na mais 35,5 do Cl, 58,5 gramas por mol. Então eu quero saber quantos mol eu tenho nesse 0,9 gramas. 58,5 gramas tá para 1 mol. E 0,9 gramas? 0,9 gramas tem x mol, vou chamar de x. X mol. Fazendo essa continha, meu x vai dar 0,9 sobre 58,5, 0,015 mol de NaCl. E aí, perceba que você achou a quantidade de NaCl e o exercício pediu a de Na+ e Cl-. Então, a sua banca está esperando que você fale para ela que, como a proporção NaCl para Na+ para Cl- é 1 para 1 para 1,
ou seja, eles ionizam, ele dissocia na proporção 1 para 1. Então, o N de Na+, a quantidade de Na+, é igual à quantidade de Cl-, que é igual a 0,015 mol. Agora sim você acabou sua resposta. Certo? Então, percebe que o que é fundamental, o que é importantíssimo aqui? É importantíssimo a leitura da expressão. Se você lê a expressão de concentração, você acha as proporções que você quer, você interpreta o problema e você sai e chega na solução. O resto vira uma proporção molar, que é algo que você já está habituado a fazer. Ok? Então, expressões de concentração aparece bastante. Vira a sua página aí no seu material, que eu vou te mostrar mais uma questão de expressões de concentração, essa da FAMEMA, tá? A tabela apresenta propriedades físicas da propanona e do metanol. Então aqui eu tenho propriedades físicas, ponto de ebulição, densidade. Considero uma solução preparada pela adição de 31,6 gramas de metanol a 85,8 gramas de propanona. Calcule a concentração em grama por litro de metanol na solução preparada, considerando o volume total da solução. Tá. Aqui um problema mais complicado. Eu sei que concentração é quantidade de soluto em relação à quantidade de solução. Quantidade de soluto pela quantidade de solução. Isso é uma fórmula? Não. Isso é uma definição. Quantidade de soluto por quantidade de solução. Ok? Certo. Ele quer a concentração em gramas por litro. Então, ele quer grama disso aqui, ele quer massa de soluto e ele quer volume de solução. O que eu posso falar sobre uma solução? Uma solução, ela não era uma mistura de soluto com solvente? Então, a quantidade de solução, ela é a quantidade do soluto mais a quantidade do solvente, tá? Aí você vai falar, Edu, mas normalmente eu falo que o volume da água é o volume da solução. Sim, porque você está dissolvendo um sólido na água, né? E um sólido não vai ocupar volume quando ele for dissolvido. Agora aqui, a gente está misturando dois compostos líquidos, tá? A gente está misturando dois líquidos, então os dois vão contribuir com o volume da solução. E aí, quem é o soluto, quem é o solvente? O soluto é o que está em menor quantidade e o solvente é o que está em maior quantidade, certo? Então, a minha quantidade de soluto é essa daqui, 31,6 gramas de metanol. Então, o metanol ele vai ser considerado soluto? Sim, porque ele está em menor quantidade, ele está em menor extensão em relação à propanona, certo? Então, a minha concentração ela é 31,6 gramas do metanol dividido pelo volume total da solução. E quando eu falo em volume total, eu estou falando no volume de metanol mais o volume de propanona, porque aqui são dois líquidos. Os dois contribuem com o volume do sistema, certo? Como é que eu acho esses volumes se o exercício me deu as massas? Como é que eu relaciono massa e volume? Densidade. Então vamos lá? Qual vai ser o volume do metanol? A densidade do metanol, vou abreviar metanol por MET, é igual a massa de metanol, estou abreviando por MET também, sobre o volume de metanol, que eu também estou abreviando por MET, tá? Então, a densidade do metanol é 0,79. 0,79 é igual à massa do metanol, que eu coloquei 31,6 gramas,
sobre esse volume. Então, o volume do metanol, 31,6 sobre 0,79. Volume do metanol dá uma conta exata, 40 ml, tá? Então, olha lá, a minha concentração ela é quantidade de soluto, 31,6 gramas, dividido por quantidade de solução. Por que que eu estou botando volume de solução? Porque o exercício me pediu grama por litro. Então ele está me dizendo que ele quer a solução expressa em litros. Se ele tivesse me pedido uma porcentagem massa-massa, eu já jogava as massas aqui embaixo e acabou a questão, tá? Mas eu estou convertendo para volume. Por quê? Porque ele quer em grama por litro. E aí eu achei em ml, ok? Eu já vou passar isso para litro, já vou colocar 0,040 litros aqui, volume do metanol. Mas quanto? Vamos achar o volume da propanona? A densidade de propanona é igual à massa de propanona, que se você me permite eu estou abreviando ela por prop, sobre o volume de propanona, que eu também abreviei aqui por Vprop, ok? Então, a densidade da propanona é igual, olha lá, o enunciado me deu 0,78, 0,78 é igual à massa de propanona. A massa de propanona, de acordo com o exercício, 85,8 sobre o volume da minha propanona. Volume da propanona é o que eu quero descobrir. Então, quando ele coloca 85,8, ele está jogando um volume de propanona de 110 ml, exatamente, tá? De 110 ml. 110 ml, 0,11 litros. Então acabou. 31,6 dividido por 0,15 litros. 31,6 dividido por 0,15 litros. Eu vou chegar em aproximadamente aqui 210,7 gramas por litro. Essa é a concentração de metanol na solução, ok? Então, mais uma vez, concentração é a quantidade de soluto pela quantidade de solução. Quando ele me falou que a concentração vai ser dada em grama por litro, significa que ele quer que eu expresse o soluto em gramas e a solução em litros. A solução ela é dada pelo conjunto soluto mais solvente. Como os dois são líquidos, os dois vão contribuir com o volume. Então, o volume da solução é volume de metanol mais o volume de propanona, como você pode ver aqui. Eu converti as massas para volume usando a densidade de cada uma e, portanto, 210,7 gramas por litro é a resposta final. Ok? Beleza, então, pessoal. É assim que costumam aparecer as expressões de concentração, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado essa revisão de soluções de expressões de concentração e daqui a pouquinho já está no nosso canal a segunda aula de revisão, a aula com o tema titulação ou volumetria, tá? Como você preferir chamar, próximo tema aí que recorrentemente aparece nas provas da VUNESP. Um abraço, pessoal, até a próxima!